noite, igreja. Graça e paz, amém? Vocês estão aqui? Vocês estão felizes que vieram para a casa do Senhor? Amém? Vamos glorificar o único que é digno de ser louvado. Amém? As palmas. Me atraiu.
É palpável a bondade do Senhor neste lugar. Obrigado, Senhor, por se fazer presente mais uma vez, por nos encontrar aqui mais uma vez. Dos muitos encontros que temos ao longo do dia, neste ajuntamento, o Senhor se manifesta de uma forma sempre especial. Eu te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor vai fazer essa noite, na condução de cada detalhe, a qual o Senhor tem liberdade para mudar os planos, os textos, para que a sua palavra encontre morada em nossos corações e nos transforme. Nosso coração é o bom solo preparado para receber a boa semente, Senhor. Estamos felizes por estarmos aqui, disponíveis ao Senhor de todas as formas. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor vai fazer nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Pode tomar seu assento. Obrigado. Aleluia. Como é bom estar aqui, gente, de verdade. Que bênção. Aleluia. Estamos na Super Quintas tratando dos frutos do Espírito. Quem está recebendo demais aqui das Super Quintas? Aleluia. Se você está nos acompanhando, não deixe de assistir as duas primeiras Super Quintas, foi com o pastor Misto, primeiro sobre o amor, e a segunda Super Quinta com o professor Azuleika, né, Paz e Alegria. Foi muito, muito bom, de verdade, e é um contexto, né? Eu gosto muito de falar sobre contexto, meus queridos, porque muitas vezes eu recebo perguntas, né, na posição de diretor do Rema, então eu gosto muito dessa parte, tirar dúvida, né? Sempre tem umas dúvidas bem interessantes, faz a gente pensar um pouco, e eu gosto, né, sempre gostei de pegar essas partes mais diferentes da palavra, e muitas vezes, né, as pessoas não têm uma construção na cabeça organizadinha da palavra de Deus, e assim foi comigo também, né? Porque eu passei por algumas denominações e eu aprendia coisas diferentes, mas com o Rema, diga Rema, aleluia, o Rema me ajudou muito nesse processo, porque organizou todas as coisas. E saibam, queridos, existe uma matéria só para os frutos do Espírito, quer dizer, também, mas sobre sobre os frutos do Espírito. Aleluia. Então, nessa matéria vocês podem ver de forma ainda mais aprofundada. Mas eu estava falando sobre o contexto. E sobre o contexto, muitas vezes, um aluno vem me questionar sobre um determinado versículo e muitas vezes eu não lembro exatamente daquele versículo. E aí eu vou ler, deixa eu ler aqui rapidinho com você. E como é normal, eu acabo lendo um pouco antes e sigo lendo um pouco depois. E 90% das vezes a resposta ou está um pouquinho antes ou um pouquinho depois. Sempre o contexto nos salva. E é muito importante a gente ter essa organização para entender bem o que Deus quer dizer na sua palavra, né? No próprio texto que estamos estudando, vamos lá para Gálatas 5, 22. Em Gálatas 5, 22 diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Amém. Aqui fala sobre que o fruto é amor e alguns comentários bíblicos me deram a entender que ele se manifesta dessas outras formas, com cada um dos frutos sendo uma forma da manifestação do amor, né? Sobre contexto, querido, eu queria falar um pouco, porque eu vi um post bem interessante, falava assim, o Evangelho, né, a história de Deus, ela pode ser contada para qualquer nação, em qualquer época do mundo, porque é uma história, não é um conjunto de regras, não é uma religião técnica, é uma história. É uma história em que o nosso Pai busca se religar conosco. E por ser uma história, a gente pode ver de forma cronológica. E ao ver de forma cronológica, você vai ver muitas coisas. Eu peguei um estudo que dizia assim, que há pelo menos
25 situações na Bíblia em que existe uma desobediência, um arrependimento e uma restauração. O povo se rebela contra Deus, se arrepende pela condição que ele mesmo decidiu estar, e Deus vai lá e restaura. 25 vezes, pelo menos, na história da Bíblia, do Antigo Testamento inteiro até Jesus. E isso me mostra, queridos, um processo que se repete. Mas se repete por quê? Porque o homem é falho. Porque o homem não consegue andar muito da forma como ele é, e isso é muito importante, da forma como ele é, ele acaba caindo novamente. E o judeu tinha uma mente natural, como ele era. E eu vou fazer menção a isso. O judeu, até Jesus, e nós vamos ver bem isso em Atos dos Apóstolos, aqui está a professora da matéria de Atos dos Apóstolos, que está ensinando a última matéria do Rema, a professora Gabriela Brandão está aqui, excelentes aulas. Em Atos dos Apóstolos nós vamos ver bem isso, que o judeu tinha uma mente muito carnal e natural, e ele esperava o cumprimento das Escrituras em uma autoridade que trouxesse paz política. Essa é a mente de um homem natural, amém? Mas sabe que mesmo que Deus viesse e fosse essa pessoa, se não houvesse uma restauração perfeita no homem, o homem naturalmente voltaria a cair, como cada uma dessas 25 vezes. Mas o que me parece é que Jesus veio acabar com essa queda. Jesus veio não somente restaurar o homem por fora, mas transformar o homem por dentro. E nessa recriação por dentro, o homem agora estaria numa condição de livre do pecado que o puxa para baixo. Nessa condição de restauração, o homem agora poderá andar como Deus. Como Deus. Porque, queridos, um fruto, ele só existe porque é uma semente antes. Amém? O homem só pode dar um fruto se uma boa semente entrou em seu coração, cresceu e agora o fruto pode ser dado. E esse fruto sendo dado, a palavra quando entra, a transformação, o novo nascimento, como diz a palavra, faz com que o homem possa dar o fruto do Espírito. É a evidência de um novo nascimento, queridos. Porque esse fruto não é possível de ser dado sem um novo nascimento. Queridos, vocês vão encontrar muitas pessoas muito boas, muitas pessoas muito amáveis, muito gentis, muito pacientes. Mas elas, se não nasceram de novo, aquilo ali é temporário e em breve haverá uma queda. Como cada uma das 25 vezes que eu contei aqui. E assim nós entendemos que Deus fecha um ciclo quando Ele vem habitar no homem com a sua boa palavra e nós juntos passamos a produzir os frutos. Esse ciclo é fechado. O homem é restaurado e é isso que o judeu ainda não entendeu. Mas quando ele entende, ele nasce de novo, recebe Jesus, ele vira um judeu messiânico. E assim, queridos, existe o estado que Deus quer de nós. Que nós andemos dando os frutos do Espírito, cada um deles. Mas, em Gálatas, nós somos avisados, nós somos bem lembrados de que existe uma luta e existem o oposto dos frutos do Espírito, que são as obras da carne. E está, como eu falei, um pouquinho antes de Gálatas 22, lá no 19 ao 21, ele fala cada uma das obras da carne. Estas obras da carne, elas aparecem antes para exatamente evidenciar, mostrar para você, sem dúvida nenhuma, que estas coisas são obras da carne. Diga carne. A carne vai te puxar para baixo. Mas, diretamente oposto a ela, existem os frutos do Espírito. E esses frutos do Espírito, exatamente o que Deus quer que nós venhamos a manifestar. Antes existia uma lei que deixava bem claro para todo ser humano que era impossível você cumprir a lei. E eu gosto bastante do exemplo que fala
Foi até pastor Joselito. Ele falou assim, a lei é como se você estivesse aqui nesse templo e você tivesse a ordem, você só vai ser salvo se você tocar uma dessas lâmpadas. Com qualquer coisa que tem aqui. Só que nada do que você use aqui é capaz de alcançar aquela lâmpada. A lei deixava bem claro que é impossível o homem se salvar. E nessa impossibilidade, como uma criança diria, iria se virar para quem fez a regra e diz, eu não consigo, me ajude. Simples assim. E ao pedir ajuda, você pede ajuda a quem pode te ajudar e Deus diz, a graça te ajuda. Pela graça sois salvo. Amém? E é pela graça mesmo que nós conseguimos produzir os frutos do Espírito, porque nós fomos transformados por dentro. Não tem como você alcançar algo impossível se não houver algo fora do sistema que te ajude a isso. E é isso que faz com que nós manifestemos cada um dos frutos do Espírito. Agora, de todos os frutos que nós temos aqui, eu fico muito feliz de encontrar 2 dos 3 que me parecem que servem mais para os outros. Porque, veja, queridos, alegria e paz, pode haver uma manifestação, mas está aí dentro. Como tia Zuleika falou muito bem, a professora Zuleika falou da última vez, muito bem. A longanimidade e a benignidade, elas se manifestam na atitude, na sociabilidade. A bondade também, seria o terceiro que eu não falei. A fé é um exercício interno que se manifesta externamente, eu também concordo, mas a mansidão e o domínio próprio são internos. É claro que cada um desses a gente tem uma manifestação. Agora, esses 2 você precisa de pessoas, como nós vamos ver, para manifestar em plenitude. Vamos para longanimidade. O primeiro da noite, dos 2. Longanimidade é macrotúmia, no grego. E vem de 2 palavras. Macros, que significa longo, distante, afastado, remoto ou de longa duração. Macros. Tem em português, né? Macro. Algo grande, longo. Tumos significa raiva, mas também pode trazer a ideia de emoções intensas ou uma forte ou crescente paixão por algo. Também é traduzido como tolerância ou paciência. Em 1 Tessalonicenses 5,14, vamos lá. Ele fala assim, rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. O paciente para com todos aqui é macrotúmia, que significa você ter realmente paciência com todos. Nem todo mundo tem essa característica, né? Eu entendo isso, também não tinha. E essa paciência significa, queridos, essa disponibilidade de dar uma nova chance, de ouvir mais uma vez, de andar mais uma milha, como Jesus falou. Isso é algo que é exercitável, sim, mas o Espírito Santo em nós, como nós vamos ver em todos os dons, ele nos capacita para ir um pouco mais, para aguentar um pouco mais, para nos esforçarmos um pouco mais em amor pelas pessoas. Em 1 Coríntios 13, 4, na parte inicial, diz, o amor é sofredor, e em outra tradução diz, o amor é paciente. O amor é paciente. E das muitas formas que a gente possa falar, das muitas áreas, Rick Renner fala, cada um de nós precisa ser longânimo até mesmo para consigo mesmo. Então vejamos, queridos, quantas áreas da nossa vida a gente precisa ser paciente, longânimo, ao ponto de sermos pacientes com as nossas próprias emoções. Cada uma delas, que a paciência nos aperfeiçoa. Talvez hoje você só aguente aquele seu amigo que te cutuca e diz, ei, caba, ei, doido, ei, fala, macho, ei, rapaz, ei, eu disse, cara, para com isso, diga logo. Mas dá para esticar isso, amém, queridos? Assim como, às vezes, quando alguns estão passando por uma situação,
né? Nem todos, queridos, passam por situações, na verdade todos passam, né? Tem situações de pressão, queridos, que você precisa exercer o fruto do Espírito. Eu sei que tem pessoas que fazem, nos experimentando, que tiram suco do fruto do Espírito, né? Mas há uma forma de nos esticarmos cada vez mais. Essas pessoas, como o pastor Misto às vezes faz comigo, ele me estica muito. Mas ele é muito meu amigo, viu? Meu irmão. Pastor Ricardo já é mais de boa, pastor Beto. Não posso falar mal do apóstolo. Nem tem como, né? Mas existem pessoas que são pavio curto. Você já conheceu alguém pavio curto? Alguém que você não podia falar nada, que a pessoa já explodia? O apóstolo passou a mão assim. Era assim, né? Era, num tempo que eu não conheço. Mas eu trouxe aqui, como um bom tio do DI, que eu já fui, né? Eu trouxe aqui, ó, uma bomba. Oi? Porque tem gente que tem um pavio tão curto que explode rápido, né? Então, imagine, acendeu, a bomba explode. Qualquer coisinha explode. Eu conheço pessoas assim, porque eu já fui um pouco assim. Então, o que acontece comigo? Quando eu vejo alguém assim, hoje eu tenho vontade de rir. Porque eu me vejo como eu era e eu penso assim, olha que massa. Tem muito para crescer, tem muito para desenvolver. Deus vai fazer uma grande obra na vida dessa pessoa. Porque eu sei, queridos, que a vontade de Deus é que a gente não seja pavio curto, mas que a gente tenha um pavio, ó, bem longo. Vai ser inesquecível de muitas formas. Agora todo mundo me ajuda aqui no Pou. Pou! Muito bem. Então todo mundo sabe que tem que ter pavio curto e eu sei que nunca mais vão esquecer disso, isso é bom. Matthew Henry, que é outro estudioso, ele fala assim: a longanimidade é a paciência que nos permite subjugar a ira e o senso de contenda, tolerando as injúrias. E temos esse outro nível, queridos, porque se a gente precisa, com as pessoas de uma forma geral, nós precisamos muito no casamento. Um casamento que dura, queridos, é um casamento que tem muita paciência. Você precisa entender que o outro não tem defeitos. Pastor Eli corrigiu, eu lembro dessa correção que o pastor Eli fez em mim e em Paulo logo no começo do casamento. O outro não tem um defeito, o outro é diferente de você. Amém? E nas coisas que precisam de ajustes, a palavra vai ajudar, tanto as que sejam realmente erradas, como aquelas que vão te ajudar no ajuste. E sabe que longanimidade é uma área que cresce muito no casamento. Ou melhor, em um bom casamento. Porque existe casamento e existe um bom casamento. Eu oro todos os dias, queridos, para que o meu casamento seja cada vez melhor. E sabe o que acontece quando o casamento fica muito bom e vem os filhos? Aí a paciência, ó, aí faltou, né? Faltou porque para o casamento já tem muito, mas para filho vem muito mais. E com os filhos a gente tem que ter muita paciência. Eu cheguei a orar ao Senhor assim, que a minha falta de paciência, eu ia a um momento em que várias guerras ao mesmo tempo nos cansam e sugam o nosso poder do macrotúmia, da longanimidade. Eu sei, queridos, que quando a gente está cansado, quando o dinheiro não está chegando, quando tem uma dor no corpo, quando as pessoas estão nos cobrando, quando tem o trabalho com prazos, quando o cônjuge não está bem, quando você está com fome, está alguma coisa, tudo junto, e alguém vem, papai, papai. Eu oro para que nessa hora o Espírito Santo me lembre que uma atitude dura pode gerar um trauma. E eu não quero ser trauma nos meus filhos. Eu quero ser a imagem de Deus para eles, de um Deus bom, amoroso, e que está sempre disponível em amor para eles. E aí a gente chega nesse último ponto,
do Matthew Henry que fala sobre tolerar as injúrias. E hoje, injúria caiu também um pouco naquela área do riso. Às vezes alguém me injuria na cara e às vezes dá vontade de rir. Porque tem um filósofo que falou assim: se alguém te desrespeitar, das duas uma. Se a pessoa está falando a verdade, aceita e se corrige. Se é mentira, não considere. Simples assim. Mas hoje, eu tive até uma situação que fizeram isso na minha frente, na frente de pessoas que eu amava muito. A pessoa me acusou assim. Eu não aguentei, eu ri e baixei a cabeça. Aí disse: então me perdoe, acabou. Me perdoe aí, não sei o que eu fiz, me perdoe de verdade. E eu só queria acabar com aquela situação ali, porque eu pensei, se a pessoa se descontrolou ao ponto de falar algo que não devia, então a pessoa está com problema. Então fica mais fácil de eu perdoar também. Amém? Eu quero contar uma história sobre paciência. Essa história a gente viu, eu e Paula, junto com as crianças, a gente achou um aplicativo chamado Eden Plus, não estou fazendo propaganda não, mas estou dizendo só a fonte, que falava sobre a história de Corrie ten Boom. Ela era uma cristã na Segunda Guerra Mundial, na Holanda, e ela guardava, ajudava a esconder judeus da perseguição. Aí ela e a irmã foram presas, e ela via na irmã uma longanimidade inabalável. Ela sempre estava dando glória a Deus. Para tudo. Obrigado, Senhor, porque estamos aqui, estou junto da minha irmã. Obrigado, Senhor, porque hoje não choveu tanto, não nevou tanto. Obrigado. Ela sempre agradecendo, ela via motivos para agradecer. E isso mostrava a resistência que ela tinha dentro. Porque, queridos, longanimidade para mim é uma resistência. É uma capacidade de resistir à pressão e ainda assim permanecer pleno. Chega um ponto que ela disse que a irmã agradeceu aos piolhos do lugar onde elas estavam confinadas, porque deixava os guardas longe e elas poderiam orar melhor. E aí me veio essas frases que eu achei muito bonitas. A paciência é o amor que se recusa a desistir. A paciência não é passividade, é fé em movimento, é crer que Deus trabalha mesmo quando o coração está cansado. Todos nós temos um limite, mas esse limite pode ser esticado. Não na nossa força, mas por causa dele em nós. Aleluia. Temos tempo, eu quero acelerar para benignidade. Benignidade é chrestotes, na verdade. Chrestotes significa gentileza, bondade. É um termo grego que também significa excelência de caráter. O que eu mais gosto é amabilidade. Compassivo, atencioso, simpático, humano. Alguém que é amigável aos outros. Historicamente foi dado a líderes que foram muito benevolentes com seus súditos. Também gosto de doçura de temperamento. Olha que coisa linda. Como é bom encontrar alguém que é doce no seu temperamento, não é verdade? Que tem atitude afável, cortês, e que deixa facilmente os outros se sentirem bens, e mesmo quando elas estão magoados com alguma coisa. Eu me lembro de uma história, queridos, me veio essa história de muito tempo atrás, das grandes navegações, em que 2 barcos, eu não me lembro bem, acho que era o inglês e outro era holandês, e eles disputavam, os terrenos, e sempre um tinha as colônias, que eles traziam as riquezas para a Europa, e outros que vinham atacar para roubar essas riquezas. E um desses dois, os dois na verdade lutaram bastante, e às vezes as lutas entre eles podiam durar muitas horas ou até dias, a depender se um fugia ou tentava se esconder, e isso aconteceu. E o que aconteceu com este barco que eu estou falando especial, ele ficou muito avariado, bastante. Muitos dos marinheiros estavam doentes e machucados. E o barco não tinha muito tempo de duração. Inclusive, eles estavam perdidos.
por causa das voltas e o templo fechado. Era uma situação terrível. Só que eles tiveram um palpite, vamos navegar nessa direção. Agora, a gente pode encontrar um porto amigo ou um porto inimigo. Mas nós não temos escolha. Ou o barco afunda, não temos mais alimento, não temos como nos defender, temos que ir nessa direção e o porto que chegar será o nosso destino. E o que aconteceu, queridos? Eles foram nessa direção, encontraram luzes, encontraram aquele porto e foram com medo até esse porto. Quando eles chegaram perto, era um porto amigo. Houve festa, houve alegria, todos foram salvos, o barco foi consertado, os marinheiros foram curados, sarados e puderam retornar à capital, à terra de origem deles. Isso me mostrou, queridos, que muitas vezes as pessoas estão abatidas, estão machucadas, estão feridas, e elas vêm até nós. Eu não falo nós pastores, elas vão até você também. E sabe o que elas esperam encontrar? Um porto amigo. Elas esperam encontrar algo que não vá afundá-los, não vá atacá-los, maltratá-los, acabar com a esperança deles. Ou muito menos ser indiferente. A amabilidade, queridos, a benignidade que estamos vendo aqui, é ser esse porto. É ser essa pessoa amigável, que vai te tratar bem, que vai pelo menos... Aí eu pedi ajuda de Monique agora. Eu disse, Monique, me ajude, faça um rostinho para mim, amigável. Às vezes, a gente não tem vontade de estar assim. Vou dar uma revelação para vocês. Às vezes, até quem é pastor não tem muita vontade de estar assim não, viu? Mas, não é meu. Veio para mim. Não é na minha força. Mas eu posso, por amor a Cristo, a servir cada um de vocês com isso que não é meu. E se eu contar o que não é meu, sinceramente eu não poderia nem estar aqui. Por muitos motivos. Mas eu creio na palavra do Senhor. E a palavra, ela nos transforma. Sabe, queridos, tem pessoas que se fixam muito em análises comportamentais. E um tempo atrás foi muito comum uma análise que falava sobre o fleumático, o colérico, o melancólico e o sanguíneo. E aí as pessoas passavam a dizer, você é fleumático, Rodrigo, você é muito calmo. Aí outros diziam, você é sanguíneo, você tal. E, queridos, o que me parece é que quanto mais as pessoas são cheias da palavra, cheias do Espírito, mais parecidas elas ficam. E não é com nenhuma dessas características. É com um perfil psicológico que eu creio que se assemelha muito com Jesus. O meu rei, ele é amável. Naquele grande dia do encontro, que é o dia que eu mais aguardo, ele vai estar de braços abertos e com um sorriso no rosto me esperando. Ele é um bom porto, querido. Ele nos aguarda o tempo inteiro. Se você não experimentou isso em cada momento de oração, ele está assim também. Porque ele é bom, ele é gentil. Eu acho muito estranho um crente com cara de jumento. Como é que você está? Estou na luta. Opa! Você pratica jiu-jitsu, você pratica o quê, meu irmão? Tem gente que se ofende também se a gente diz que está na vitória, né? Então, a Bíblia diz para não escandalizar o meu irmão, eu digo, o Senhor está comigo e as coisas estão dando certo. Está tudo bem, está tudo bem. Se não está 100% é porque ainda não acabou, estamos avançando, vamos chegar lá. E sabe, eu aprendi também que se eu estou com um problema no meu casamento, eu reclamo com o pai dela. O pai dela é Deus, né? Eu falo, pai, espera aí, né? Olha o que ela fez aqui. Com ela não, com ela, meu amor. Com ela é sempre assim. Mas às vezes eu vou para o quarto e oro, pai, você viu. Você viu, você é pai dela também. Resolve aí esse negócio.
Não estou dizendo que a gente às vezes não precisa falar com o pastor. Eu falo com os pastores aqui. Né? Marco, às vezes o apóstolo não pode falar com o pastor Eli, conversa, abre meu coração. Né? Não vou para pastor misto porque ele pode me zoar nessa hora, eu prefiro não ir. Os outros pastores são muito gentis e educados também. Já fui com o pastor Beto, conversei. Com o pastor misto não... Estou brincando, viu, gente? Ele é muito bom de conselho, de verdade. Mas eu não sei se você já encontrou alguém que dizia assim: desculpe, mas se você não gosta do meu jeito, vai ter que me aguentar. Eu sou assim e se você não gostar, pode sair daqui. Não vou mudar quem eu sou só para te agradar. Pecinha boa essa, né? Boa para nascer de novo. Às vezes eu pergunto, será que é crente? Por dentro só, viu? Não escandalizo ninguém, não. Eu fico assim, na cabeça, será que é crente? Vou investigar. Às vezes tem alguns que ainda não fechei o laudo, né? Nenhum daqui, claro, né? Fiquem tranquilos. Mas a essas pessoas eu passo a amar mais, eu fico querendo ajudar essa pessoa, porque eu sei a pecinha ruim que eu era. E eu sei que o milagre foi grande, pode ser na vida dessa pessoa também. Eu sou uma pessoa com muita esperança, sabia? Eu tenho muita esperança na vida das pessoas. Já Rick Renner fala que a benignidade é um fruto adaptável. Olha que coisa linda. E ele fala lá em 1 Coríntios 9, 20 a 22, assim, sobre Paulo. E me fiz judeu para os judeus, para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se estivessem debaixo da lei. Para ganhar os que estão debaixo da lei. 21. Para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. 22. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. E me fiz-me tudo para todos, para que, por meio de todos, chegar a salvar alguns. Esse fruto, queridos, ele leva em consideração a quem chega a nós. Ele busca entender as limitações, as necessidades e ser um bom porto, um bom refúgio para essas pessoas. É assim que os cristãos sempre se manifestaram ao longo da história por causa de Cristo e assim somos nós também, amém? Aleluia. Mas algumas pessoas chegam, mas de quem é o fruto? O fruto é do Espírito, então não preciso fazer nada? Ou o fruto é meu e eu só faço porque um dia nasci de novo? Queridos, essa é uma resposta que a gente tem logo em seguida também. O próprio contexto nos ajuda. Eu queria chamar o grupo de louvor. O próprio contexto de Gálatas 5:24 agora diz assim: e os que são de Cristo crucificaram a carne. Não foi Cristo que veio crucificar a nossa carne, nem o Espírito Santo que veio crucificar a nossa carne. Diz, os que são de Cristo crucificaram a sua carne com suas paixões e concupiscências. 25. Se vivemos em Espírito, andemos dia após dia, passo após passo, andemos no Espírito. Colossenses 3:12 diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Ou seja, quem se reveste somos nós. Mas lembre que aqui é uma parceria. É a boa semente que veio, cresceu no bom terreno e manifestamos o bom fruto. Eu quero encerrar com uma história também. Eu vi recentemente sobre esse processo, porque eu sou muito misericordioso, querido, com o processo. Para coisas da minha vida, o processo foi muito longo e alguns processos não acabaram. Eu quero contar a história que eu vi recente. Eu vou adaptar para o nosso contexto, claro. Era um mestre que tinha 2 alunos, que se destacavam bastante dos outros alunos. E como nós estamos chegando no domingo que vamos comemorar o dia do professor aqui, né? Nós comemoramos ontem o dia dos professores. Eu quero dar os parabéns a todos os professores que estão aqui. Essa história também é homenagem a vocês. E mestres dedicados, que amam seus alunos.
Então esse mestre tinha esses 2 alunos muito dedicados, e ele disse assim: se vocês continuarem assim, muito dedicados, eu vou levar vocês até um sábio que mora numa montanha. E aí eles continuaram se aplicando no estudo. O tempo passou e ele disse: vou levar vocês neste sábio que fica naquela montanha. A gente vai passar por uma cidade e vamos chegar lá. E eles foram. Quando eles passaram por essa cidade pequenininha, uma cidade rural, eles viram as pessoas simples levando seus produtos até a feira. E eles viram que tinha um jovem pastor levando alguns porcos, e um ficou para trás e ele batia muito nesse porco para que esse porco andasse. E as coisas só pioravam. Só que eles viram um senhor de idade, se aproximou do jovem pastor e disse: posso carregar para você? E o jovem pastor olhou para ele estranho: pode, você quer levar, leve. Ele, com muita dificuldade, pega aquele porco bem gordo, bota debaixo, bota nos ombros e vai carregando com muita dificuldade. E ele percebe que o próprio pastor olha rindo para ele e não se observa gratidão de ninguém ali. Ao observar essa situação, eles perguntam para o mestre: mestre, por que esse homem carregou o porco? Não há gratidão de ninguém para o que ele está fazendo, ele não está ganhando nada com isso. O mestre parou, pensou e disse assim: ele carrega por causa dele mesmo. Porque ele, como uma pessoa muito virtuosa, ele observa uma situação de injustiça e ele se impõe a fazer o que é certo. Ele não conseguiria não fazer o certo. Ele sofreria se ele visse aquela injustiça e não fizesse. E os 2 alunos recebem, como todas as respostas do professor, recebem com muita alegria e se dão por convencidos. A viagem continua, eles chegam até a casa do sábio, e quando abrem a porta, já no dia seguinte, o caminho, quem eles encontram na porta? Aquele senhor que carregou o porco. E eles têm um dia incrível, com muitas revelações e crescem muito. No final do dia eles vão se despedir e um cutuca o outro: você vai perguntar ou eu pergunto? Não, você vai perguntar. Rapaz, não vou perguntar não. Aí eu disse: tá, vamos aproveitar, a gente está aqui, não sabe quando é que volta. E aí um deles aproveita a última vez, insistente, ele diz: vocês não querem que mais alguma coisa, posso ajudar? Ele diz: pode sim, eu queria tirar uma dúvida com o senhor. E aí diz: pode dizer. Nós estávamos ontem na cidade aqui próxima, vimos as pessoas levando os seus produtos para a feira, e vimos o senhor lá, quando o senhor se propôs a carregar um porco muito pesado, o senhor botou nos ombros e carregou esse porco até a feira para ajudar um pastor, e ninguém lhe agradeceu, ninguém lhe deu nada, você fez aquilo ali. Por que o senhor fez aquilo? Aquele homem sábio parou, botou a mão no queixo, olhou para cima e disse: meus queridos alunos, deve ser a idade, eu não lembro dessa situação. Aí um olha para o outro e diz: como assim? Era o senhor, de certeza era o senhor. Ele diz: é a idade, o tempo está passando, eu não lembro mais. Me perdoem, não vou poder responder vocês. Eles saem muito confusos, até frustrados, vão descendo a montanha, indo para a cidade. E aí, os 2 frustrados e o mestre com a mão no queixo, pensando. De repente o mestre começa a rir. E agora os alunos confusos, frustrados com o sábio. Um não se lembra de ter carregado um porco, o outro começa a rir do nada. E aí o mestre diz: por que você está rindo, mestre? Aí o mestre fala: eu estou rindo de mim mesmo. Porque a primeira resposta que eu dei a vocês, eu dei falando de mim. E para mim, que sou um homem inteligente, com estudo, eu não conseguiria não fazer aquilo. Mas eu sofreria se eu não fizesse. Então, para mim, é uma situação difícil, é uma situação em que eu fiquei me cobrando, eu ficaria me cobrando com aquilo ali. Mas já para o sábio, não. Para aquele homem sábio, é tão natural fazer o certo, que ele nem percebe. Ele faz da mesma forma como se alguém perguntasse para ele: quantas vezes você respirou hoje?
Quantos copos de água você bebeu hoje? Quantas vezes você piscou o olho hoje? Ele só faz. Para o mundo, eles acreditam que o exercer demais os levaria a esse ponto. Segundo nós e a palavra de Deus, não é o exercício apenas que nos leva a esse ponto. É a intimidade com Deus que nos leva a uma situação de sábio segundo a palavra, onde paciência chega ao nível de ser sem limites, onde a amabilidade transborda de nós ao ponto de acharmos que somos amáveis, quando não somos na verdade. Ou melhor, quando passamos a ser, por causa daquele que mora em nós. Eu quero que você feche seus olhos. Eu quero orar por você nessa hora, porque todos nós saímos de uma condição em que não tínhamos condição nenhuma natural de produzir os frutos do Espírito. Passamos por uma condição em que aprendemos sobre esse fruto. Passamos para outra condição em que começamos a exercitar por fé esse fruto, mas muitos ainda tropeçam em um ou em outro. Mas todos nós estamos rumando no curso de sermos aqueles que automaticamente, como sábio da história, fluem nos frutos do Espírito com tranquilidade, ao ponto de nem nos lembrarmos. Assim como a palavra diz, o que uma bondade que uma mão faz que a outra não saiba, assim somos nós nesse curso, assim seremos nós com todos os frutos. E Pai, eu oro por cada um dos meus irmãos que estão aqui, para que o Teu auxílio na revelação do que tem sido ministrado nessas quintas-feiras, os leve a essa condição de sabedoria segundo a palavra, do fluir natural de cada um dos frutos. Ó Espírito Santo, assim como foi comigo, lembra eles na hora certa, na hora do não explodir, na hora do amar um pouco mais, na hora da milha um pouco maior, na hora, Pai, em que não queremos receber aquela pessoa que nos machuca, que não queremos ajudar aquele que nos prejudicou. Aleluia. Porque essa resiliência divina nos leva a um estágio divino, parecidos com o Mestre que mora em nós. Eu te agradeço, Pai, porque ninguém aqui foi chamado para ser natural. E todos nós estamos aqui com missões que são muito maiores do que as nossas capacidades. Mas com o Senhor, nós fomos chamados para vivermos histórias impressionantes. E com o Senhor, Pai, com a sua graça, nós vamos completar a nossa jornada com alegria, mansidão, bondade, longanimidade, benignidade, fé, paz e alegria, o amor em nós. Aviva, Senhor, lembra-os, Pai. E eu já te agradeço por histórias, rumos de vida transformados, novas histórias sendo contadas. Com os olhos ainda fechados, depois dessa oração, eu quero falar com você que está aqui e por algum motivo nunca fez uma aliança com o Senhor. Talvez você nem saiba o que é isso. Mas preste atenção no que eu falei. É uma aliança com o Senhor. Não é comigo, não é com essa igreja. Talvez você esteja aqui, tenha buscado uma religião, tenha buscado conhecer como é uma igreja evangélica. Esteja aqui por um convite de alguém. Mas o que eu estou falando para você é você fazer uma aliança com Deus. Porque só Ele pode nos transformar a esse ponto que eu falei. E só Ele pode te garantir a vida eterna. Em um lugar que não há choro, não há tristeza, há paz e alegria eternas. Eu gostaria de saber se tem alguém aqui que gostaria de fazer essa aliança com Deus. E é tão simples, que basta com que você levante sua mão. Você vai estar confirmando o desejo do seu coração de ter essa aliança com Deus. Tem alguém aqui que gostaria de fazer? Levante sua mão. É o suficiente. Porque não é comigo, é com o Senhor.
sei que às vezes basta um que os outros veem. Mas Deus é amável. Deus é benigno. Ele está sorrindo, te esperando. Da mesma forma como eu estico esse convite a você que talvez tenha se afastado do Senhor, esteja andando longe dos caminhos de Deus, fez algumas coisas que sabe que não era certo e que quer voltar, quer renovar essa aliança. Como aquele que diz assim: agora eu quero viver, Senhor, a história que o Senhor tem para mim. Uma coisa eu descobri, que viver a minha história, a história que eu escolhi para mim, nunca será tão bom quanto viver a história que Ele escolheu para mim. Você tem essa oportunidade hoje. Talvez você nem saiba que tem uma história, Ele tem uma história para você. Talvez você saiba que tem uma história e se desviou dela. É hora de voltar. É hoje a hora de sua volta. A Bíblia diz que o dia da salvação é hoje. Não vou me esticar mais. Aleluia. Amém. Para os salvos, eu gostaria de convidar você para receber o batismo do Espírito Santo. É algo básico da vida cristã. Se você ainda não foi batizado no Espírito, hoje é a sua noite. Porque segundo a palavra e segundo a matéria de Atos dos Apóstolos do Rema, a vida cristã plena é uma vida com o batismo no Espírito Santo. Tem alguém aqui que não se batizou e quer ser batizado hoje? Levante sua mão, vem aqui na frente. Hoje é o seu dia. Bem, então, creio que todos são batizados, estão fluindo do Espírito, isso é muito bom. Facilita seu crescimento nos frutos do Espírito. Quando está difícil para mim, eu oro em línguas e facilita tudo. Vai ser assim com você também. Amém? Tem alguém aqui que está com sintomas no seu corpo e gostaria da oração da igreja para a manifestação da cura? Fique de pé, para a igreja reconhecer vocês. Nós vamos orar por vocês. Temos um casal aqui, temos um rapaz ali, temos outro rapaz ali, outra, uma mocinha aqui, outra moça ali. Quem está ao redor e crê, assim como eu, põe suas mãos. Você que está em casa também, nós vamos orar para que a cura chegue até você. Se você puder, coloque a mão onde você precisa de cura. Pai, aqui está um povo que crê na Tua palavra. E o Senhor diz que pelas Suas pisaduras nós fomos sarados. Ou seja, a cura já foi liberada. Então, nessa hora, Pai, assim como Jesus amaldiçoou a figueira, eu amaldiçoo em nome de Jesus todos os sintomas e dores nesses corpos. E a cura, Pai, que o Senhor prometeu para nós chamamos a existência nesses corpos, declarando corpos sarados em nome do Senhor Jesus. Amém. Sarado seja em nome de Jesus. Aleluia. Pastor. Até a mochila ele trouxe. Glória a Deus. Quem está achando que sua igreja está ficando bonita? Dá gosto de trazer visitante, não dá? Você sabe que você tem uma das igrejas mais bonitas do estado de Sergipe? Quem dá glória a Deus por isso? E sabe que suas ofertas têm influenciado e têm ajudado para que a gente pudesse estar num lugar de qualidade como essa. Eu encontrei com uma pessoa, depois de um culto, era a primeira vez que essa pessoa tinha visitado a nossa igreja, e ela disse: olha, eu quero ficar nessa igreja. Ele disse: eu amei a limpeza e a organização. Foi o que chamou a atenção dele, foi o nível de limpeza e de organização. É impressionante como Deus, ele usa vários aspectos de uma igreja para tocar o coração de alguém e atrair aquela pessoa.
Agora já há outras pessoas que acham ruim quando a igreja é bonita. Eu não sei se você já viu isso, mas eu já vi pessoas que dizem: aquela igreja é dos ricos. Quem não aceita uma descrição dessa? Aleluia. E sabe, as pessoas insinuam que como é a igreja dos ricos, então não é o meu lugar. Eu não deveria estar. Mas é exatamente o contrário. Se é a igreja dos ricos, como você diz, então é lá aonde você vai ser influenciado para prosperar também. Amém. Então, glória a Deus, queridos. Nós vamos estar dizimando e ofertando nesse momento. E de fato, a nossa generosidade reflete na beleza e na qualidade daquilo que é de Deus. Porque nós congregamos aqui, mas essa casa é do Senhor. Ela foi consagrada ao Senhor desde a pedra fundamental. Quem estava no lançamento da pedra fundamental aqui? Quem lembra o que ficou enterrado bem aqui? Uma Bíblia. Essa igreja foi fundamentada sobre a palavra de Deus e é a palavra que vai continuar fluindo deste lugar, alcançando pessoas, transformando vidas. E nossos dízimos e as nossas ofertas vão para isso. Eu queria que você se preparasse nesse momento. Nós vamos orar. Pai, eu quero te dar graças pela tua bondade. Se nós podemos ser generosos hoje, é somente porque fomos alcançados primeiro pela tua generosidade. Queremos te agradecer por nos abençoar e, Pai, pela oportunidade de semear naquilo que é eterno. O teu reino, Pai, nós damos com alegria, como a tua palavra nos ensina. E eu declaro que esse povo é um povo próspero, é um povo abençoado, é um povo cercado pelo favor do Senhor. Eu declaro conexões divinas e portas sobrenaturais de abundância na vida de cada um, em nome de Jesus. E a igreja diz: amém, amém. Vamos estar com alegria ao Senhor. Glória a Deus. Amém. Eu vou quebrar um pouco a liturgia. Eu sei que o pessoal me pediu para fazer esse anúncio no final dos destaques, mas eu vou fazer logo agora mesmo, tá bom? Eu quero chamar pastor Eduardo e Michele para cá. Nem eles sabiam que eu iria falar hoje à noite, mas deu vontade. Amém. Como vocês sabem, pelo menos eu acredito que muitos sabem, que nós temos pontos de pregação, congregações, igrejas em outros locais, né? Já nasceram 14 obras desta igreja aqui espalhados em Sergipe, Bahia, também na Argentina.
E um dos pontos de pregação é Tobias Barreto. E nós já conversamos com o professor Adilson e Cida, e eles vão estar vindo aqui para a sede, vão estar focando no ministério itinerante. Ele é professor do Rema e a tendência é estar ensinando em mais escolas Rema. E enquanto isso, o pastor Eduardo e Michele, eles vão estar dando esse apoio lá em Tobias Barreto. Então, nossa data de transição vai ser dia 2 de novembro, ok? Então, já no início do mês, à noite, nós vamos estar fazendo essa transição lá. A gente queria levar isso ao público, porque pastor Eduardo e Michele são pessoas muito assíduas, muito presentes aqui, e você, de repente, iria começar a sentir a falta deles. Então, eles não estão desviados, viu, gente? Ao contrário, eles estão bem envolvidos e nos ajudando. Durante a semana, eles continuam aqui em Aracaju, nos ajudando com todos os trabalhos aqui da igreja local. Eles estão apenas prestando esse apoio para o ponto de pregação lá em Tobias Barreto. Então, estou vendo o microfone na mão, né? E aí eu vou lhe dar a oportunidade de falar para eles. Boa noite, igreja, paz, amém? Na verdade, o que eu quero falar é agradecer publicamente a confiança que nos está sendo dada, né, para estar com esse desafio, que para a gente é novo, porém confiamos na unção de Deus sobre as nossas vidas e contamos com a oração da igreja por nós, amém? É isso. Amém. Podemos fazer essa oração agora, então? Muito bem, venham para cá, por favor. Isso. Estenda sua mão para eles. Meu Pai, queremos te dar graças, porque nada pega o Senhor de surpresa. O Senhor conhece o fim desde o princípio. E o Senhor viu o tempo do professor Adilson e Cida acabando lá naquele local. Nós oramos por eles, inclusive nessa vinda para cá, para a sede, que seja uma transição suave para eles, que eles possam se encaixar de forma rápida nessa nova jornada que o Senhor, essa nova etapa que o Senhor preparou para eles. Assim também nós oramos por pastor Eduardo e Michele, que a partir de 2 de novembro vão estar iniciando também uma nova etapa na sua vida, no seu ministério. E eu te dou graças, Pai, porque eles têm todo o equipamento, eles têm toda a graça para esse novo momento nas suas vidas. E Pai, nós como igreja liberamos eles e separamos eles para esse novo trabalho e declaramos que não faltará unção sobre a sua cabeça e que eles vão crescer grandemente ao servir aquele povo em Tobias Barreto. Obrigado, Pai, nós celebramos uma transição abençoada que vai glorificar o Teu nome e que vai continuar expandindo o Teu reino, no nome de Jesus, amém. E a igreja diz, amém, glória a Deus. Muito bem, quero que vocês entendam que eles vão continuar aqui nas Super Quintas, eles vão estar presentes nos eventos, mas no final de semana vocês vão sentir a falta porque vão estar lá, amém? Agora, nesse momento, eu quero reconhecer os nossos visitantes. Se você está aqui pela primeira vez na Igreja Verbo da Vida, você pode levantar sua mão
Estou vendo algumas mãos levantadas. Quase a metade da fileira de trás ali. Tem gente aqui desse lado. Todo mundo que nos visita, faça como esse casal. Fique de pé, por favor. Vamos dar uma grande salva de palmas para todos os nossos visitantes de hoje. Muito bem-vindos. Por favor, permaneça em pé e dê uma olhada lá atrás. Tem um cartaz que diz Sala VIP. Essa sala foi preparada exclusivamente para vocês. É um lugar aconchegante, é um lugar onde você vai ficar um tempo bem breve, mas vai nos dar a oportunidade de te conhecer pessoalmente, de agradecer pela sua vida e de honrar a sua vida. Então, por gentileza, pegue seus pertences, saia do seu lugar seguindo essa placa e a igreja vai cantar para você na sua saída. Ó, comunhão com sua vida, vem comunhão com os meus irmãos, com os meus irmãos. Ó, comunhão com sua vida, viver em comunhão com os meus irmãos, com os meus irmãos. A casa cheia da sua glória, tem muita bênção, tem muita vitória. A hipocrisia ficou lá fora e a falsidade mandamos embora. É muita festa aqui na casa do Senhor. Acompanhe com sua vida, viver em comunhão com os meus irmãos. Bem, pastor Pasquete, ele mencionou durante a ministração sobre os professores, né? Que é dia do professor essa semana, e nesse domingo à noite nós estamos promovendo um reconhecimento, uma homenagem especial para os professores. Nós temos aqui professores do Reima, nós temos professores do departamento infantil, temos professores de diversos cursos aqui da igreja, mas essa homenagem não é só para professor eclesiástico. Se você é professor também em algum colégio, na área secular, nós queremos honrar a sua vida também, ok? Então, domingo à noite, você que é professor, esse é seu culto, tá? E se você puder nos ajudar espalhando essa informação, falando com outros professores, se você é professor de escola, fala com todo mundo que trabalha lá. Olha, venha na minha igreja que vai ter uma homenagem especial para os professores. Alguém pode dizer amém? Quem é grato pelos professores da nossa vida? Nossa vida é melhor hoje por causa dos professores que nós tivemos, amém? Quero avisar também que esse mês, dia 21, que é uma terça-feira, nós vamos ter um Prayer Day. Todo mundo diga, Prayer Day. Tá vendo? Edma diz que eu não uso inglês. Quando eu boto a palavra em inglês, ninguém entende nada. Mas Prayer Day, o que é? É um dia dedicado à oração, tá? É uma terça-feira que nós vamos estar nos reunindo lá no Espaço Reima, das 9 da manhã até as 17 da tarde, para estar orando o dia todo. A nossa equipe ministerial vai estar presente e nós queremos convidar toda a igreja a estar presente. Você diz, mas eu trabalho, eu não posso estar o dia todo. Mas pelo menos no horário que você consiga, apareça lá e participe junto conosco nesse tempo de oração. Vai ser uma bênção. E eu quero finalizar lembrando vocês que o mês de outubro continua fazendo ações com crianças através de brinquedos, né? Nós realizamos a Igreja Verbo da Vida de São Cristóvão, junto com a ONG, fez um trabalho gigantesco lá. Eu não sei se meus números estão precisos, mas me parece que foram entregues 1.000 brinquedos só nessa ação. E vocês
tem feito parte disso. Ainda temos ações para realizar, é por isso que a campanha continua. Então, temos a caixa. Continua no departamento infantil essa caixa? Ou é aqui? É no departamento infantil, ok? A caixa para doação de brinquedo. Você que deseja doar o próprio brinquedo, pode colocar na caixa lá no DI. Ou talvez você seja um pouco como eu e não tenho tanto tempo para ir lá comprar um brinquedo. Para mim é melhor dar uma oferta em dinheiro para que a igreja compre. Então, esse QR Code permite que você faça isso, tá bom? Mas faça uma criança feliz através da doação de um brinquedo, amém? Nós temos o nosso último vídeo para colocar para vocês. Preste atenção, porque tem coisa para acontecer por esses dias. Olá, querido, seja bem-vindo a mais uma edição do nosso Verbo News. Fique atento às nossas informações. Dia 17 nós temos um encontro marcado, será o nosso submestre, a nossa Vigília Júlia. E você é o nosso convidado especial. Bom é de galera, bom é de GC, fique atento. Dia 18, sábado, nós temos mais um encontro dos nossos grupos de conexão. Procure o seu líder e venha participar da visão da nossa igreja. Dia 25 de outubro, nós temos mais um English Service, um culto totalmente em inglês. Então, se você gosta muito de inglês, essa é uma ótima oportunidade para você. E atenção, homens, no dia 26 de outubro nós temos mais um encontro dos homens no altar, nosso Tarde Days, às 4 horas da tarde, lá no Espaço Remo. Você é o nosso convidado. E para você, mulher, nós nos encontramos na nossa sede, na Rua Campo do Brito, para mais um Tarde Delas. Não se esqueça que o DI estará funcionando normalmente. Estamos te esperando. Nos dias 27 a 29 de outubro, nós teremos mais uma edição do nosso Centro de Cura. Então, se você precisa de cura ou conhece alguém que precisa, essa é sua grande oportunidade. Estamos te esperando. E nós do Verbo Shop temos dicas sensacionais para você, como esse livro de Mark Hankins, O Espírito da Fé. Garanta já no nosso Verbo Shop. Dê uma passadinha ao final do culto. Lembrando que toda e qualquer venda da nossa igreja, você pode realizar sua inscrição através do nosso site ou aplicativo. E não se esqueça, tudo o que acontece na nossa igreja você pode acompanhar no nosso Instagram, @Verbo da Vida Aracaju. Glória a Deus. Pode ficar de pé, estamos finalizando mais um culto abençoado, poderoso, onde aprendemos com o pastor Pasquete sobre como sermos mais tolerantes, mais amigos uns dos outros, né? Você viu que ele gosta muito de mim, né? Que bênção. Eu prometo ser um amigo melhor a partir de hoje. Glória a Deus. Pai, obrigado, Senhor, por um culto tão maravilhoso, tão abençoado, tão poderoso, onde nós pudemos te adorar, te conhecer mais e aprender sobre essa semente poderosa que está dentro de nós, que é a tua palavra, que é a tua presença, que nos faz frutificar, que nos faz sermos pacientes, que nos faz sermos amorosos, alegres, cheios de paz, e que o mundo veja isso em nós, e que seja tão natural, Pai, em nós, tão sobrenatural, mas tão automático, que o mundo veja, que as pessoas vejam e que a gente nem se esforce, porque é resultado de nossa comunhão com você, é resultado dessa semente em nós, é resultado de andar contigo. Que privilégio é sair do império das trevas e agora poder andar na sua presença. Que privilégio é poder ser igreja, ser família, ser filho de um Deus tão bom. Vamos frutificar no Espírito, frutificar e andar como o Senhor andou, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado por sermos sua família, sermos seus filhos. Em nome de Jesus, declaramos uma sexta-feira abençoada, um final de semana poderoso na sua presença, cheio de frutificação e cheio de evangelismo, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por podermos estar aqui. Em nome de Jesus, declaro que chegaremos bem às nossas casas, protegidos e guardados. Em nome de Jesus. Amém. Vocês estão liberados.
Venha receber uma palavra de fé para você e toda a sua família na Igreja Verbo da Vida Aracaju. Todos os domingos às 10 da manhã e às 6 da tarde, nós esperamos você para um grande culto de celebração. Participe também das nossas super quintas, às 7h30 da noite. Você é muito bem-vindo aqui. Venha estar conosco na Rua Campo do Brito, 1265, no bairro Salgado Filho. Verbo da Vida Aracaju, uma palavra de fé para você.